tinha fome, eu só sentia tristeza dia após dia. Cada dia que passava para mim ficava mais difícil. E até que eu fui ao psiquiatra. Ele me diagnosticou com a depressão e o transtorno do pânico. Eu tomava medicação, mas mesmo tomando a medicação, de vez eu melhorar, piorava. E até que nessa saída com um psiquiatra novo, eu encontrei a porta de uma igreja aberta. E naquele dia foi onde tudo começou. Quando eu encontrei essa verdadeira fé, que é a fé inteligente que eu aprendi aqui na Igreja Universal, essa fé que me fortaleceu. Eu já não tomava mais nenhum medicamento, eu já não tomava mesmo mais antidepressivo, eu já não tomava calmante, eu já dormia sem os remédios. E aí numa quarta-feira foi aonde eu fui selado pelo Espírito Santo. Veio um gozo tão grande, um sorriso, uma alegria que encheu dentro de mim naquela quarta-feira. Hoje eu tô curado, liberto da depressão, a felicidade que eu tenho, a certeza da minha salvação, a certeza de ter o Espírito Santo é muito forte hoje na minha vida. Participar da Escola da Fé Inteligente é investir no seu crescimento espiritual. É priorizar aquilo que realmente importa e que trará benefícios para toda a vida. Nesta quarta-feira, às 20 horas, com o Bispo Macedo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Traga sua Bíblia. Esta palavra que você vai ver agora das Escrituras mostra bem por que é importante você comparecer todas as quartas-feiras à Escola da Fé Inteligente. Olha só o que Deus falou a Abraão. Perguntou o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei à luz um filho, sendo velha? Ou seja, Sara havia ouvido o anjo de Deus falar com Abraão, dizendo: olha, daqui a um tempo a sua esposa dará à luz. Sara vai ser mãe. Mas Sara, nessa altura, já tinha 99 anos. Há muito tempo ela já não menstruava. Ela tinha cessado o costume das mulheres. Ela já tinham passado 24 anos depois que Deus havia falado para Abraão que ele seria pai de um filho. Então, quando ela ouviu aquela palavra do anjo, aquela profecia, ela riu. Ela riu com um riso de descrença, de incredulidade. Por isso, Deus, em tom repreensível, falou com Abraão. Perguntou o Senhor a Abraão: por que riu? Por que se riu Sara? Dizendo: será verdade que darei à luz um filho sendo velha? Assim são muitas pessoas que, quando ouvem da palavra de Deus, o que Deus promete e quer fazer em suas vidas, elas não acreditam, não conseguem acreditar. Ou seja, a fé está dormente, a fé está apegada ao que ela vê, o que ela sente, tudo que ela passa no dia a dia. Então fica difícil ela acreditar diante de uma realidade tão precária que a sua vida será diferente. Daí a importância de você ter a sua fé despertada e despertada pela palavra de Deus. Por isso, todas as quartas-feiras, nós temos a Escola da Fé Inteligente, quando você deve trazer a sua Bíblia, onde o pastor vai abrir com você a Bíblia, a palavra de Deus, e ali, através da palavra, sua fé vai ser despertada. E uma vez a fé despertada, não haverá impossíveis para você. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Agora nós vamos conhecer a história deste australiano, o Alex Simmons, que vai contar o seu testemunho, a sua experiência com Deus, a sua transformação de vida através da Fogueira Santa. E já já nós vamos falar com o pastor Miguel, que vai falar
lá direto de Sydney, na Austrália. Já voltamos. Meu nome é Alec, tenho 28 anos de idade, sou de Sydney, Austrália, sou cientista, trabalho em epigenética. Antes de chegar à igreja, é difícil explicar. Eu acreditava que havia algo a mais na vida do que aquilo que vemos. Eu acreditava que havia alguma forma de Deus, mas eu não acreditava de verdade nele e nem em nada que fosse ligado à Bíblia. O mundo, especialmente na Austrália, o mundo faz um bom trabalho em retratar cristãos como idiotas. Pessoas que são contra a ciência, contra a razão e, bem, os retrata como idiotas. Eu acho que eu tinha um orgulho dentro de mim, de que eu não acreditava na Bíblia ou em Deus. O velho Alec, antes de vir para a igreja, era alguém que dependia de relacionamentos com mulheres. Muitas vezes eu passava mais ou menos 2 anos me sentindo muito bem porque eu estava em um relacionamento. Então ficava muito feliz por poder estar morando com uma mulher e, tudo parecia bem durante esses períodos. Então começávamos a ter problemas. Terminávamos. E eu passava mais ou menos 1 ano com uma depressão muito forte. Por causa disso, então, eu conhecia outra pessoa e começava tudo de novo, era como um ciclo vicioso. Durante alguns períodos bem ruins, quando a depressão era muito forte, eu costumava pensar em me matar. Eu nunca tentei nem nada do tipo, mas eu costumava procurar maneiras de me matar. Eu pensava em pegar um cano e colocá-lo no escapamento do meu carro para que eu morresse asfixiado. Eu costumava pensar nessas coisas de como conseguir me matar sem que eu sentisse dor, porque eu não via mesmo um sentido em viver. Eu sei lá, eu só me sentia mesmo imprestável. E não sei, eu simplesmente não tinha nada em que me apoiar, em que me sustentar. Eu me sentia muito sozinho. Eu tinha um grupo de amigos, fazíamos muitas coisas erradas, fumávamos maconha, tomávamos êxtase, cocaína, e eu dependi mesmo dessas coisas por um bom tempo. Eu entrava em situações muito ruins. Eu passava dias, depois de ter usado as drogas, me recuperando, voltando a mim mesmo, porque elas deixam o cérebro parecendo um lixo. Era como se eu tivesse um balão na minha cabeça e meu pensamento ficava muito confuso. Eu comecei a sentir muitas dores de cabeça. Essa dor já era crônica, ao ponto de que eu fiquei trancado no meu quarto e eu simplesmente não conseguia olhar para a luz por causa da dor. Eu tinha acesso a muitas revistas médicas, então costumava pesquisar coisas para tentar. Então, por exemplo, um dos precursores da serotonina que eu tomava, porque serotonina ajuda com problemas neurais, e também tentei tomar melatonina, porque toda aquela dor me mantinha acordado a noite toda. Eu uma vez fui até um neurologista que me recomendou 3 medicamentos. Eu até tentei coisas mais abstratas, como acupuntura. Eu tentei de tudo mesmo. Eu estava determinado a tentar de tudo para me livrar daquele problema de saúde, custasse o que custasse. Eu queria que minha vida voltasse ao normal, porque ela estava sendo arrancada de mim. E eu creio que isso foi algo que Deus usou, porque quando Ele viu essa determinação em mim, 1 ou 2 semanas depois, meu amigo me evangelizou, falando: vem na igreja comigo, as pessoas são curadas lá e você vai encontrar uma saída para você. Naquele momento eu tive uma certeza profunda de que eu tinha que ir àquele lugar, mas para alguém como eu, que sempre analisei muito o que vi, quando vejo algo eu penso em todas as possíveis explicações para aquilo, para eu ter aquela certeza e não dúvida, só podia ter sido Deus. Não podia ter sido ninguém mais senão Deus naquele dia. Então eu tinha certeza de que eu tinha que ir àquele lugar e eu receberia minha resposta. A primeira fogueira santa que eu participei, eu não participei do jeito certo. No domingo de manhã, que era para entregarmos o sacrifício, eu fui rapidinho no caixa eletrônico, coloquei qualquer dinheiro no envelope, mas isso não agradou a Deus. Deus não se importa com dinheiro, nem um pouco. Então nada mudou naquela campanha, mas depois disso eu comecei a compreender melhor sobre o sacrifício. Eu ainda estava em busca da minha cura, mas
Eu comecei a colocar o meu foco no Espírito Santo. Então eu comecei a tentar agradar a Deus, comecei a me moldar de acordo com o que Ele queria. Então eu comecei a abandonar pecados, abandonar algumas amizades, e durante essa outra campanha, eu realmente dei meu tudo. Eu sempre amei muito fazer escalada e também surfar, e eu não estava trabalhando, mas o que eu decidi que ia fazer foi realmente depender de Deus ao extremo. Então eu coloquei tudo que eu tinha no altar. Eu vendi minhas pranchas de surf, minhas bolsas, meu equipamento de escalada, tudo mesmo, eu coloquei no altar. E todo o dinheiro que eu tinha guardado, do qual eu dependia para viver, eu coloquei no altar. Eu fui ao extremo. Então eu disse: Deus, estou me colocando em total dependência do Senhor. E acho que a coisa mais difícil para mim foi meu sonho de ser um cientista. E foi no dia que eu entendi que Deus queria estar acima desse sonho na minha vida. E eu me lembro bem, eu estava andando de um lado ao outro do meu quarto e eu meio que entendi que Deus queria estar acima da ciência na minha vida. Então eu tirei esse meu sonho de dentro de mim. Eu lembro, foi bem difícil e eu dei para Deus. Coloquei aos seus pés. Então eu disse: o Senhor pode fazer o que quiser comigo. Depois dessa campanha, não foi instantaneamente que eu fui curado. O que fazer, eu pensava? Eu dei meu tudo, então vou crer que já estou curado. Se eu sentia dor, eu fingia que a dor não estava lá, porque eu fiz meu tudo, então decidi fazer isso, exercitar essa fé. Até comecei a voltar a trabalhar um pouco. Então a dor simplesmente foi embora. Eu até cheguei a pensar: uau, foi embora. Então eu fui até a igreja naquele dia e estávamos buscando o Espírito Santo. Foi naquele momento que uma voz veio na minha mente e disse: eu sou contigo. E foi isso. Foi simples mesmo. Não teve, inicialmente, não teve nenhuma emoção. Só tinha uma certeza. Foi bem simples. E então eu comecei a ser inundado, tomado por uma alegria, tendo meu momento com Deus ali, buscando o Espírito Santo. E Ele me deu a confirmação. O Alec hoje é muito contente e em paz. Então eu não tenho a necessidade de estar com amigos ou em um relacionamento, ou em festa, usando drogas. Eu nem tenho o desejo mais. Eu me sinto em paz mesmo. Eu não dependo de circunstâncias externas para me sentir feliz. O dia em que eu recebi o Espírito Santo, no dia que eu recebi essa confirmação, eu conheço a Deus. Eu tenho plena certeza de que o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, existe. E Ele é vivo hoje, operando milagres nessa terra. É bem simples. Deus venceu o mundo. Então, se Ele está comigo, eu vou vencer o mundo também. Pastor Miguel, de Sydney, Austrália, está por videochamada com a gente. Pastor Miguel, fale mais um pouquinho da história do Alec. Ele abandonou a ciência ou ele ainda continua sendo um cientista, mas agora com Deus em primeiro lugar? Boa noite, Bispo Renato, e a todos. O Alec hoje continua sendo um cientista, mas com a cabeça totalmente transformada, uma visão totalmente diferente, onde ele realmente, no seu dia a dia, coloca a Deus em primeiro lugar. Uma pessoa totalmente transformada. Chegou na igreja cheio de dúvidas, de incertezas, mas quando ele aprendeu o caminho do altar, que Deus não excluía ninguém das bênçãos e que ele estava se excluindo, ele colocando-se no altar, ele pensando, raciocinando assim com a palavra de Deus, e se colocando à disposição de Deus, ali no altar, ele pôde ver a transformação de vida. Hoje, o pai dele também, bispo, é cientista. Mas familiares dele agora está começando também a vir para a fé, porque estão vendo através dele uma mudança de vida. Aliás, não há nenhuma incompatibilidade entre a ciência e Deus, porque Deus é o autor, é a fonte de toda a ciência. A ciência só descobre o que Deus criou, o que Deus já deixou aí para o homem descobrir e usufruir. Mas o que me chamou a atenção, Bispo Adilson, Bispo Leandro, me chamou a atenção na história do Alec, que ele não acreditava em Deus, ele achava, pela cultura do seu país,
que ser cristão era ser idiota, tudo aquela história, ser um cientista, um homem da lógica, um homem baseado naquilo que ele via, nos dados. Então, ele não acreditava em Deus, mas com a sua depressão, quando o seu amigo o convidou para a igreja, ele teve uma convicção dentro dele, dizendo, eu preciso ir a este lugar. Aquilo já era o próprio Deus tocando nele. E eu tenho certeza que há muita gente que acompanha essa programação também, que recebe esse mesmo toque que o Alec recebeu. Esse toque que diz assim, vai para a igreja, faz diferente esse ano, passa o ano novo na igreja. Essas pessoas estão recebendo o toque. Talvez a diferença entre elas e o Alec foi que o Alec recebeu o convite e logo atendeu. E muitas pessoas têm acompanhado a programação e ainda não tomaram uma atitude. E, de repente, tem pessoas agora que, na troca de canal, passando de um canal para o outro, pessoas que acabaram parando nessa programação e não tem nada de acaso nisso. Assim como aconteceu na vida dele, minha amiga, meu amigo, o Espírito Santo está lhe buscando. E às vezes a pessoa, ela cria empecilhos na cabeça dela, porque a minha religião é A, B ou C, ou eu não entendo isso, eu não entendo aquilo. E ele também chegou sem entender. Na verdade, a ciência de Deus, você só consegue entender quando você tem a revelação do Espírito. O salmista Davi diz, tal ciência é grandiosa, é demasiadamente alta, mas quando você atende esse chamado, o que importa é que você está sofrendo, os recursos que você tem não estão sendo suficientes para resolver o seu problema, você precisa de ajuda e nós estamos aqui estendendo a mão e, sobretudo, o Espírito de Deus está estendendo a mão para você. E eu tenho certeza que, assim como um dia ele deu o primeiro passo, que foi o início dessa história, desse testemunho que nós assistimos, você pode também estar agora tendo o primeiro contato com a fé. É só a pessoa reagir a esse toque. Veja, o Alec não sabia explicar, um cientista, ateu, não sabia, ele não cria em Deus, mas quando ele recebeu o convite, alguma coisa, ele não sabia explicar o quê, como uma intuição, uma força interior, dizia para ele, vai. E eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora, têm exatamente essa mesma força, essa mesma intuição. Você está sofrendo, você já tentou várias coisas, você talvez tenha até preconceito com a gente. Só que a sua necessidade, o que você está passando na vida e a sua necessidade de resolver esse problema é maior que o seu preconceito. É tão urgente a sua necessidade que você é capaz de dizer, olha, eu vou colocar o preconceito de lado e vou lá porque eu estou precisando de ajuda. Essa intuição está dizendo isso para você. O que você precisa fazer? Você precisa reconhecer o toque de Deus e responder, agir. Porque se você não reage, Deus não pode agir na sua vida. Todas as pessoas estão buscando uma resposta diante dos problemas que estão vivendo, às vezes uma doença, a miséria, problemas amorosos, dentro da própria família, e você não tem encontrado essa resposta, você encontra paliativos, você encontra uma resposta sem garantia. Nós estamos aqui provando, com todas as histórias, com todos os relatos, através da palavra de Deus, que o Deus de Abraão, ele se manifesta nos dias atuais, mas para que você alcance essa resposta que você está buscando há muito tempo, você precisa dar um passo de fé. Você tem que entender que essa atitude, esse passo de fé, de vir buscar a Deus, de crer, de deixar o seu coração, a sua mente aberta para a direção que você vai receber e colocá-la em prática, é o segredo para essa resposta que essa pessoa tem buscado, Bispo Renato. É a palavra que você tem que pôr à prova. Não somos nós. Nós somos apenas mensageiros da palavra. A palavra é de Deus. Olha o que Deus disse. Coloque o versículo que eu li novamente, por favor. Deus perguntou a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei à luz um filho sendo velha? Quer dizer, Sara riu quando aos 99 anos, ouviu o anjo falar para o seu marido Abraão que em mais ou menos um ano ela daria à luz a um filho.
Ela falou, isso é brincadeira, está brincando comigo. Como tem gente que acha que a gente está brincando com a fé das pessoas. Sara riu, e Deus a repreendeu, dizendo, por que ela riu? Falou com Abraão, por que ela está rindo? E continuou dizendo, por acaso, há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Ao tempo determinado, voltarei para ti, segundo o tempo de vida, quer dizer, os 9 meses, e Sara terá um filho. Então, não há nada difícil demais para Deus, é difícil demais para você. Tem sido difícil demais para você lidar com a sua situação, mas para Deus não. Então, o que você tem que fazer? Faça o que você pode. Você não pode resolver seu problema com as suas forças. Como Alec, com toda a sua ciência, com todo acesso à medicina, e seus colegas cientistas, ele não conseguia curar a sua depressão. Mas, apesar de ser difícil demais para ele, para Deus foi simples. Então está sendo difícil demais para você resolver o seu problema, mas para Deus não é. O que você tem que fazer? Faça o que você pode. Você pode sair de casa e já nesta quarta-feira, nem esperar o ano novo. Nesta quarta-feira você procurar aqui o Templo de Salomão ou a Igreja Universal aí próxima a você. Ou, no mínimo, passar esta vigília da virada, esta noite de ano novo na presença de Deus. Isso você pode. Isso você pode, é só você decidir, é só você dizer dentro de si, eu vou. Aceitar esse convite. E o resto, o Espírito Santo vai fazer. Aqui no Templo de Salomão, nesta quarta-feira, nós teremos reuniões às 10 da manhã, 3 da tarde e 8 horas da noite. Você faz uma reunião? 3 horas da tarde. 3 da tarde. O bispo Leandro faz às 3 horas. Nós temos 10 da manhã e 8 da noite o bispo Macedo, nesta quarta-feira. E nesta quinta-feira, a vigília da virada, a partir das 22 horas, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Aí em Sydney, na Austrália, pastor Miguel, eu tenho certeza muitos brasileiros, portugueses nos assistem, daí o endereço, o horário, um telefone para contato, um website, quem quiser saber como achar a Igreja Universal aí em várias cidades da Austrália. Nós estamos com a sede localizada em Liverpool, Sydney, 153 Northumberland Street. Mas nós temos também a nossa igreja em Brisbane, no estado de Queensland, e também em Melbourne, em Victoria. Para você que quer encontrar mais endereços, uckg.org.au. UCKG, desculpa meu português, .org.au. O nosso número de telefone aqui na Austrália do Helpline, 029602-9837. Nós temos as nossas reuniões às 7, às 10 da manhã, às 3 da tarde e 7h30 da noite, aos domingos. Por causa das restrições, nós estamos tendo às 7h30 da manhã, 9h30, 11h30 da manhã, 3 da tarde e 5 da tarde. Obrigado, pastor Miguel. Nós já vamos começar a oração daqui a pouco. Eu quero falar com o pastor Reginaldo, aqui de Jundiaí, onde nós temos a nossa catedral em Jundiaí, e nesta quarta-feira e quinta-feira, a vigília da virada. Por favor, pastor Reginaldo, os horários e o endereço para quem nos assiste em Jundiaí. Bispo, aqui estaremos na Avenida Doutor Cavalcante, número 820, bem no centro da cidade de Jundiaí, às 6h30, às 8, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. E nessa quinta-feira, a vigília da virada, às 22 horas, bispo, abençoando as pessoas que querem uma mudança de vida, querem terminar esse ano diferente. Então, elas vão tomar uma atitude diferente de sair de casa e estar aqui na casa de Deus, e certamente essa atitude de fé vai determinar ela um ano diferente para a sua vida. Vai ser a noite toda aí a vigília? Sim, senhor, a madrugada toda. A partir das 22 horas, então, em Jundiaí, a Santa Ceia à meia-noite e até ao raiar do primeiro sol de 2021. E você pode descobrir o endereço da Universal mais próximo a você pelo nosso localizador, o site universal.org/localizar. Lembrando, nesta quinta-feira, a nossa agenda será a partir das 17 horas, aqui no Templo de Salomão. Isso é semelhante à maioria das igrejas Universal, pode confirmar localmente. Aqui no templo, a partir das 17 horas, batismo nas águas até as 21 horas. Às 21 horas, aqui na esplanada do templo, nós teremos o coral do templo, que será transmitido para todas as igrejas em todo o Brasil.
22 horas começa a vigília, meia-noite a Santa Ceia e a madrugada buscando a presença do Espírito Santo. Vamos agora à oração com o pastor Flávio Eduardo, que está no altar aqui do Templo de Salomão. Pastor Flávio, por favor, começando a oração daí e nós vamos concluir daqui. Por favor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós erguemos o nosso clamor em favor de todo o teu povo, desde o altar do templo, meu Pai. Estende a tua bênção para todos aqueles que creem, todos aqueles que, como Abraão, estão sendo sensíveis à tua voz, e nós pedimos que o Senhor venha responder. Ó Deus de Abraão, responde à fé daqueles que creem, daqueles que se lançaram no altar, daqueles que estão na total dependência do Senhor, que eles venham ser cheios do teu Espírito, meu Senhor. Ainda neste momento, enquanto nós clamamos, derrama do teu Espírito sobre essa pessoa que se preparou, que subiu ao altar, que permanece no altar. Venha preservá-la, venha fortalecê-la. Se alguém está passando alguma luta, alguma perseguição, sustenta essa pessoa, meu Pai. E aqueles que ainda não subiram, aqueles que ainda estão hesitando, venha falar com essa pessoa, venha orientá-la, que a intuição dela seja a voz do teu Espírito e nenhuma outra voz. Fala entender, meu Pai, que somente se entregando ao Espírito Santo é que ela terá uma mudança de vida. Somente se entregando no altar ao Espírito da paz, ela terá paz. Ao Espírito da sabedoria, ela terá sabedoria e entendimento para alcançar aquilo que ela almeja. Que ela tenha, meu Deus, forças para completar o seu propósito. Oramos por aqueles que estão agora sintonizando, sem mesmo talvez saber por que estão assistindo. Foi por acaso, mas não é por acaso, meu Deus. Revela que o Senhor a está chamando para uma mudança de vida, que dentro deste ano ainda ela venha ver, meu Deus, a manifestação do teu Espírito. Nós colocamos a vida de todos os que creem nas tuas mãos e abençoamos a todos em o nome do Senhor Jesus. E assim, meu Deus, como Sara já tinha o seu corpo amortecido, o ventre seco, e ter um filho era algo tão impossível, para não dizer absurdo, que ela achou graça diante da notícia de que seria mãe. Mas o Senhor disse que não há coisa demasiadamente difícil para o Senhor. Na verdade, meu Pai, para o Senhor não existe nem o difícil, o que se dirá o impossível. E talvez essa pessoa que agora nos acompanha já sofreu tanto na vida, já teve tantas decepções, inclusive em religiões, que quando a gente fala da cura do câncer, quando a gente fala da cura da depressão, quando a gente fala de uma vida nova, há pessoas que também pensam que isso não passa, meu Pai, de religiosidade. Mas o Senhor é o Deus dos impossíveis, meu Pai, que traz à existência até mesmo aquilo que não existe. Então agora, chegue a tua luz. Nós profetizamos que haja luz onde quer que a nossa voz, que essa imagem esteja chegando agora. Chegue a tua luz para dissipar as trevas, para despertar a fé, para despertar, ainda que seja algo que essa pessoa chame de intuição, mas que ela tenha a revelação de que não é por acaso que ela acompanha essa programação, e que ela tenha forças para, ainda nesta quarta-feira ou nessa virada de ano, estar em uma igreja universal, porque nós temos a certeza que novos testemunhos estarão nascendo para a glória do teu nome, para provar que o Deus de Abraão é o mesmo e o será para todo sempre. Nós entregamos todos que concordam conosco nessa prece em tuas mãos, os abençoamos e te agradecemos, meu Pai, na certeza das tuas providências, em o nome do Senhor Jesus. E os que creem digam amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Preste atenção, meu amigo, minha amiga. Não é tarde demais para você. Tem jeito para a sua vida. O altar te espera. Você vai ainda nesta quarta-feira ou nesta quinta-feira, antes deste ano terminar, você vai passar no altar. Você vai entregar a sua vida, como o Alec falou. Deus me pediu o meu sonho.
que era que Deus estava pedindo? Simplesmente que o Alec colocasse Deus acima da ciência. Só isso. Deus não tem problema com ele ser cientista. Deus só queria que ele deixasse de fazer a ciência o seu Deus. Só isso. O Deus que não pôde ajudá-lo na sua depressão. Faça isso. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando você passar no altar, é isso que isso significa. Quando você entregar a sua vida representada num sacrifício, ali você estará colocando Deus em primeiro na sua vida. Veja o que Ele vai fazer por você. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e até amanhã com a nossa última oração rumo à fogueira santa aqui do Templo de Salomão. Até a próxima.